eu sou Tatiana Velame e esse é o Universo em Foco. No programa de hoje teremos a participação do jornalista e escritor Rony Lima. Atuando nas redações do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo e da revista Veja, Rony Lima trabalhou 18 anos como repórter da grande imprensa e, como escritor, é autor de 4 livros. Participando como entrevistadores no programa Universo em Foco, teremos a turma do 5º período de jornalismo da Universo. Os alunos Edésio Oliveira, Márcia Rodrigues, Gabriel Marins e Carol Siqueira. Olá, Rony, tudo bem? Tá, meu prazer estar aqui com vocês para falar sobre assessoria de imprensa e jornalismo de uma maneira geral. E vamos em frente. E a pergunta agora é da aluna Márcia Rodrigues. Rony, uma curiosidade. Ontem, jornalista, hoje, assessor. Como é que é? Como é que essa história, como é que fica em você estar do outro lado do balcão? Essa resposta vai servir de exemplo para nós, hoje, estudantes de jornalismo, e amanhã, quem sabe, assessores de imprensa. Você conheceu por dentro o meio de comunicação, é muito importante para você ter depois uma sensibilidade maior sobre aquela matéria, aquele assunto que rende pauta, que pode interessar. E aí você vai se valorizar profissionalmente como assessor de imprensa muito mais do que se você não tiver essa experiência. Edésio Oliveira, aluno de jornalismo, tem uma pergunta. Rony, como é a sua relação, né, como assessor de imprensa com seus colegas jornalistas? Tenho a vantagem como assessor de imprensa que boa parte, eu diria até grande parte dos meus amigos e colegas de redação do passado, hoje estão no poder, em cargos de chefia, então isso me dá um trânsito muito bom. E a participação agora é da aluna Carol Siqueira. Durante os anos 80, por que o seu interesse pela assessoria de meio ambiente? Bom, a minha sensibilidade com a natureza, eu sempre gostei de viver com a natureza e a primeira coisa que, na verdade, eu me especializei no Jornal do Brasil, que tinha a ver com isso, foi a cobertura do nascente movimento das associações de moradores. E era um movimento que tinha dentro dele muita preocupação em relação às questões ambientais. Então, as minhas primeiras reportagens, as minhas primeiras matérias que eu editava tinham a ver com denúncias de desmatamento, principalmente especulação imobiliária, destruição do verde do Rio de Janeiro pelos prédios para prédios de classe média, média alta, enfim. Então, agora, uma preocupação sempre muito presente, que não sei de onde vem, mas com a questão ambiental mesmo, dos nós, seres humanos, estamos aqui para quê? Que depois foi redundar na minha faceta posterior de pesquisador dos fenômenos espirituais, né? Porque eu sou especialista em fenômenos espirituais, é o que eu gosto de estudar hoje, e isso tem a ver com o meio ambiente também, com ecologia, né? Com preservação planetária, preservação humana. Esse é o Universo em Foco. E no próximo bloco, dicas para você que quer se tornar um bom assessor de imprensa. Descubra uma formação superior de qualidade. Conheça a Universo. A Universidade Salgado de Oliveira, Universo, é uma das maiores instituições de ensino superior do país. A Universo reúne qualidade acadêmica e infraestrutura para levá-la ao topo. Você é nosso convidado. Conheça a Universo. Seja doador e ajude a salvar muitas vidas. O aluno Edésio Oliveira tem outra pergunta. Rony, explica para nós como é a rotina de um assessor de imprensa. Você, quando trabalha para uma pessoa conhecida, que tem credibilidade,
que sabe, antes de tudo, como é a imprensa, o que é notícia, o que não é, torna o teu trabalho muito fácil, porque eu divulgo coisas do MINC que eu sei que não tem o mínimo interesse, mas ele também sabe. Então a expectativa dele para que isso tenha uma divulgação forte é baixa. Isso facilita o trabalho. Agora, em outros casos, eu diria a maioria dos casos, as pessoas não têm muita noção o que é notícia. Então, isso dificulta o trabalho do assessor, porque ele às vezes é muito cobrado de uma forma injusta. Então, o melhor caminho, primeiro, é você fazer quantas reuniões, quantos encontros possíveis necessários para que o teu cliente entenda a real importância e o real potencial daquele material. A participação agora é do aluno Gabriel Marins. Como você vê a liberdade de imprensa pós-ditadura? Tem um lado assim, lógico, positivo. Hoje se discute mais as coisas. A imprensa, nesse sentido, tem um papel preponderante, porque nada é A mais B igual a C, né? O mundo é complexo. Então, lógico que a imprensa, quando eu falo que a imprensa está num momento difícil, ela também tem os seus pontos, as suas ilhas de exceção, as suas coisas positivas, os seus momentos de grande relevância para a sociedade. Então, a liberdade de imprensa tem esse lado positivo de você hoje estar discutindo mais o Brasil, mais a corrupção, mais e mais e mais, graças à liberdade de imprensa. Agora, ela é uma coisa, no fundo, é um mito, porque a liberdade de imprensa está calcada dentro de um modelo estruturante social, econômico, que é extremamente injusto. No fundo, pode parecer meio assim esquerdista falar isso, mas eu não me considero esquerdista, mas é porque essa democracia que a gente fala é uma democracia de balela, é democracia, como bem pontuou o governador de São Paulo, Cláudio Lema, a democracia da elite branca, né? Então, a vida é assim, não adianta dizer que não é. Os jornalistas, meus colegas e meus amigos têm um pouco essa aura assim, nós somos os grandes críticos e reformadores da sociedade, mas não são mais. Quais as diferenças você percebe do Jornal do Brasil atual e daquela época que você trabalhou? O Jornal do Brasil atual está muito empobrecido, né? Está muito fraquinho. Eu ainda leio, não é que seja um jornal desprezível, mas eu acho que o JB, lógico, é um jornal em crise, mas de qualquer maneira eu faço parte daquele grupo de jornalistas que acha que a imprensa, de uma maneira geral, no mundo inteiro, não só no Brasil, está em crise, né? Na sua opinião, quais as principais diferenças entre a editoria de uma revista e de um jornal impresso? A diferença básica para mim na época é que eu trabalhava no Jornal do Brasil, que era a sede, e fui trabalhar na revista Veja, na sucursal do Rio, que não era a sede. Então, e nesse momento, agora parece que a coisa está mais tranquila, mas a Veja editava muito os textos dos repórteres. Isso me causava muito problema, que você, quando é repórter, tem certas matérias que você, para tirar alguma coisa do entrevistado, você negocia, no sentido assim, no meu caso, pelo menos, eu mostrava às vezes, por exemplo, eu ia entrevistar um cara mais conservador. Então, para tirar coisas desse sujeito de uma forma mais fácil, eu fazia perguntas e às vezes dava assentimentos de cabeça que a pessoa ficava achando que eu pensava um pouco como na linha ideológica dela. Então, isso facilitava o diálogo, porque eu acho que o repórter não foi feito para confrontar ideias, assim, para bater boca com o entrevistado. Ele foi feito para deixar o entrevistado falar e até incentivar as maiores bobagens que o entrevistado se dispõe a falar, mas fazer com que ele fale, seja o mais assim transparente possível, minta o menos possível, para que a população tenha uma visão melhor daquele perfil. Rony Lima, que sugestão você daria aos alunos de assessoria de imprensa? Bom, primeiro investir na sua cultura própria, ler muito, ver coisas interessantes, mas ler bons livros, não ficar só na cultura jornalística, né? Eu costumo
brincar, criticar meus amigos, que no jornalismo tem um pouco essa mítica, a pessoa se acha muito bem informada porque lê 4, 5, 6 jornais, daqui a pouco está citando a nota de uma coluna que nem lembra onde leu, porque é uma confusão danada. E isso para mim não é cultura. Cultura é um bom livro, até um bom livro sobre jornalismo, mas principalmente bons livros sobre história do Brasil, acho fundamental, filosofia, quer dizer, a pessoa tem que estar mais antenada com o mundo onde vive. Esse é um requisito básico, acho que a pessoa tem que ter uma educação, tem que procurar se aprimorar. Segundo, procurar sempre que possível informações sobre como funciona a mídia, qual a linha de atuação. Então, nesse sentido, procurar sempre ler revistas, jornais, aquilo que lhe vem à mão. E terceiro, dentro do possível também, explorar sempre o contato com os jornalistas. Esse é o programa Universo em Foco e no próximo bloco o jornalista Rony Lima fala sobre sua experiência como escritor. Silêncio, gravando. Não leve apenas um diploma para o mercado de trabalho. Se você é criativo, dinâmico, existe um universo de motivos que pode fazer toda a diferença. A comunicação da Universo conta com laboratórios de rádio, fotografia e televisão equipados com a mais alta tecnologia. Aqui o aluno encontra uma equipe dinâmica de professores pronta para auxiliá-lo em suas experiências práticas e dar asas à sua imaginação. E o melhor de tudo, pagando muito pouco por isso. Venha ser um comunicador de sucesso. Venha para o Universo! O Ministério da Educação se diverte. Este comercial foi produzido pelos alunos de comunicação da Universo Niterói. Esse aqui é meu último livro, que eu lancei no final do ano passado, está na 2ª edição, A Vida Além da Vida, em que eu relato, é uma pesquisa ampla, em nível mundial, vários países, Brasil inclusive, sobre fenômenos de cura espiritual por espíritos materializados. Materialização de espíritos. Esse é o fenômeno básico que eu descrevo, discuto e avanço várias questões sobre isso. Ok, Rony, obrigada pela participação no programa Universo em Foco. Eu agradeço a entrevista, boa noite a todos, obrigado aí pela atenção. Valeu, gente, o programa Universo em Foco fica por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!